Hey pessoal, bem-vindos ao Extra Podcast, local onde comentamos nossos reality shows favoritos. No Instagram, nós somos o @Extra Podcast, no Twitter, o @Extra Podcast BR. E nosso e-mail para contato é extrapodcast@gmail.com. O podcast sai todas as terças e quintas nas principais plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcast, Deezer e Amazon Music. Nos sigam deixando like e etc. Eu sou o Rich e ao meu lado tenho um convidado especial que é o chefe Wilson Cabral, que é terceiro colocado no MasterChef Profissionais 2022 e hoje conheceremos um pouquinho mais desse participante que conquistou muito dos telespectadores e a gente aqui do podcast. Oi Wilson, seja bem-vindo. Ô, queridão, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui participando. O Wilson que teve uma trajetória muito interessante no programa, a gente vai comentar sobre isso também, mas a gente quer começar, Wilson, sabendo desde o comecinho, como é que começou assim sua relação com a gastronomia e quais foram suas inspirações? Cara, eu sempre gostei de cozinhar desde pequeno, né? Acho que o meu primeiro contato com gastronomia foi a minha mãe, né? Eu falei no outro podcast que eu participei, que a minha família é de missionários, né? E a minha mãe ficava responsável pela alimentação. Sempre, toda vez que tinha algum projeto, algum trabalho, minha mãe ficava responsável pela alimentação da equipe que trabalhava e às vezes, né, de trabalhos sociais, alimentar as pessoas. Então, isso desde pequeno eu via minha mãe cozinhando, sempre com muito amor, com muito carinho. Eu acho que esse foi o meu primeiro contato em gostar de cozinhar, sabe? Em gostar de gastronomia. E aí isso é muito curioso. Minha mãe também ensinou a gente, tanto eu quanto as minhas irmãs, a gente a cozinhar, ser independente, né? Cozinhar, costurar. Eu sei fazer de tudo, que minha mãe fez questão que a gente soubesse fazer. Isso aí sempre mas a cozinha sempre, sabe, quando você tem aquela coisa, não, eu gosto de cozinhar, eu gosto de cozinhar. Já botei fogo na Aham. cozinha da minha mãe, na cozinha da minha avó, tá aprendendo. É, eu sempre fui curioso. E aí, com 18 anos, eu fui morar nos Estados Unidos com meus pais. E lá eu tive contato com a gastronomia mundial, né? Assim, eu conheci, na época aqui no Brasil, né? Assim, já existia uma gastronomia mais difundida, mas não era de acesso a todos, né? Digamos assim, Entendi. né? Eu tô com 40, 20 anos atrás, né? A gastronomia tinha aqui, mas não era difundida para todo mundo, né? A gente não tinha acesso à internet como a gente tem hoje, de conhecer, né, milhares de receitas. E eu cheguei lá, né? Os americanos eles têm acesso à gastronomia mundial muito na esquina, sabe? Em toda esquina você encontra um restaurante de uma cultura diferente. E aí isso cresceu minha paixão pela comida, pela cozinha diferente. E foi um momento para mim lá que eu tive contato com gastronomia africana, a gastronomia americana, sulista, né, dos negros americanos, e de muitas outras culturas, dos indianos, né, comida árabe. Nossa, assim, uma imersão dentro da gastronomia muito grande. Eu trabalhei com garçom, como lavador de pratos, tudo para estar perto de cozinha, perto de outras coisas, e voltei para o Brasil 6 anos depois. E aí, não, eu falei, não, é isso que eu quero para mim. Aí fui trabalhar em restaurante, fiz um curso de gastronomia e me inseri na gastronomia mesmo para aprender. E sempre com o intuito de crescer dentro da área, sabe? Eu acho que o diferenciado de você, né, ser bom no que você faz é você querer mais, né? Não só. É. Eu não quis ser só um cozinheiro, eu quis ser um chefe de cozinha, quis aprender o máximo que eu podia da minha profissão. Então, eu sempre me empenhei e fui crescendo, crescendo. E hoje, né, sou chefe de cozinha. O programa me serviu para eu encontrar minha identidade, né? Acho que isso ficou bem explícito lá no programa, porque não era uma coisa que eu nem tinha. Sempre tive certeza do meu profissionalismo, sabe? Não, eu sou um bom chefe de cozinha, sou um bom reprodutor, sou um bom, né, serviço, isso tudo eu sempre tive confiança. Mas de assinar cardápio, de ter minha identidade, sempre fui muito acanhado, digamos assim, né? E nunca tive muita oportunidade, então não era algo que eu tinha no meu DNA. E o programa me serviu muito, muito para me achar e ver que o que eu gosto, o que a minha identidade é algo que as pessoas se relacionaram, né? As pessoas se identificaram. Isso para mim foi o maior prêmio que o programa me deu, foi encontrar a identidade, sabe?
E é interessante que quando você falou isso, ter contato com diversas culturas, né? Porque estava nos Estados Unidos e teve acesso a essas várias gastronomias, né? Do mundo todo, que a gente fala assim, dentro do Brasil já existe um universo gastronômico, né? Porque cada estado tem uma culinária diferente. E no mundo nem se fala. E foi uma coisa que deu para refletir até nos seus pratos no próprio MasterChef, né? Porque você na primeira semana já trouxe um mais voltado para a origem, né? Uma coisa mais Isso. africana e tal. E você mostrava muito disso nos seus pratos, dá pra gente perceber que tinha uma influência e você sabia pra onde estava indo, né? Não era nada vindo do nada, assim, mostrava que você tinha um conhecimento, uma base bem interessante. E você procurava mesmo botar esse aprendizado nos pratos ou era uma coisa que acabava coincidindo com o tema da semana? Então, e eu vou te falar que era um pouco dos dois, sabe? Eu tinha essa coisa de. Eu fui com. Eu vou te falar, foi engraçado, né? Porque eu fui sem uma identidade. Eu acho que o primeiro episódio serviu assim para eu entender que eu podia sim apresentar uma identidade, né, o que eu gosto de fazer e queria se encaixar dentro do programa. É engraçado que eu fiz o fufu que eu já tinha comido, mas nunca tinha feito. Engraçado, né? Aham. Eu conhecia a técnica, mas nunca tinha feito. Então, quando eu vi ali a oportunidade, eu falei, pô, todo mundo. Foi assim, foi uma decisão estratégica. Que eu vi todo mundo no mercado, na hora do mercado lá, eu não tinha definido ainda o que eu ia fazer. Eu vi todo mundo pegando tubérculo, todo mundo pegando batata, todo mundo pegando polenta. Eu falei, caramba, vai todo mundo fazer a mesma coisa. E aí eu falei, cara, que eu posso fazer diferente? Ah, vamos testar uma coisa fora, né, fora do comum aqui pro programa, né? E é uma coisa que eu gosto. Então, na hora eu falei assim, não, vou fazer um fufu. Tinha banana da terra, tinha aipim cru. Eu falei, não, vou fazer um fufu. E ali eu fiz, sabe, despretensioso, não sabia o que ia acontecer, não sabia se o pessoal ia gostar, se iam abraçar, se ia dar certo. E fui na experiência. Eu acho que isso que também dá muita vantagem para a gente que é profissional, né? A gente, quando vai fazer uma coisa, mesmo que não seja habitual, que a gente faça todo dia, a gente conhece as técnicas e a gente consegue reproduzir, sabe? Então, eu fiz e depois daquela primeira reação, que foi justamente eu misturei um pouco da receita, né, afetiva da minha mãe, que fazia língua para a gente ensopada daquele jeito que eu gostava muito, e aplicar uma técnica que eu acho super bacana, que é a do fufu, e ter aquele resultado super positivo, né, e as pessoas, né, abraçarem essa ideia. Eu falei, cara, o que eu gosto de fazer, então vou abraçar isso com tudo, vou fazer, né, vou tentar colocar o máximo que eu puder de referências pessoais. Mas aí foi dependendo da prova também, né? Nem toda prova eu consegui botar isso, mas a maioria das provas eu consegui ter essa coisa de dar o meu toque, sabe, pessoal, uma coisa mais africana, mais negra, mais brasileira. Então foi uma experiência incrível, porque a cada prato que eu fiz e fui tendo retorno, mesmo os retornos negativos, assim, podendo se dizer que para mim não foram negativos, para mim foram oportunidades de melhorar, sabe? Que todo prato que os chefes experimentaram e falaram, olha, né, gostei, não gostei, acho que faltou isso, faltou aquilo, tal. Eu pude me reinventar, tipo, não, vou fazer diferente agora. Não, tô ouvindo. Alguns momentos eu fiquei meio frustrado, né, com essa coisa de, acho que não, sei lá, nas quartas, acho que nas quintas de final, não lembro, nos top 5, acho que eu até falei com o Diego, falei, cara, não tô conseguindo entender o que eles estão pedindo de mais leveza, ou menos, sabe? Mas mesmo assim eu Aham. falei, não, mas eu vou insistir no que eu tô fazendo porque tá surgindo efeito. Então, cara, foi uma mistura, acabei falando pra caramba para responder uma pergunta, né? Foi uma mistura de oportunidade, sim, e toda oportunidade que eu tive, eu coloquei um pouco do meu toque pessoal. É que é um turbilhão de sentimentos o MasterChef, né? O povo pensa que Pô, não é, mas nossa, é uma demais. bagunça, absolutamente bagunçado. E, assim, como a gente falou com a Marília semana passada, porque, assim, o MasterChef Profissionais passou 4 anos, né, sem ir ao ar. O MasterChef Isso. nunca parou, né? Tá 9, 10 anos aí. Já é uma coisa que ficou culturalmente já impregnado no brasileiro que tem MasterChef, que ele sabe, né? Assistir nas terças à noite, em alguma época do ano. A Band vai estar transmitindo o programa culinário e todo mundo vai poder ver cozinheiros amadores por um período, depois profissionais. Mas como foi essa ideia aí de querer se inscrever, de querer ir para o MasterChef Profissionais? Como eu falei, principalmente depois desse
4 anos sem ter. Era quase como se o programa tivesse renascendo de novo, né? Depois de tanto intervalo sem ter. Então, como foi? Exatamente. Foi ideia do meu filho. Assim, eu sempre gostei de MasterChef. Tá? Assisto, acho que desde sempre. As versões americanas eu gosto de assistir, as versões australianas. Eu assisti um tempo a versão da América Latina e a nossa brasileira sempre acompanhei desde a primeira edição. E os profissionais, claro que sempre tinha mais apelo para mim, né? Mas depois que meu filho nasceu, que, né, o meu foco mudou, né, não só profissional, mas pessoal, né? Agora eu sou pai, agora eu tenho uma família, agora, né? E eu sempre passava as oportunidades de me inscrever no MasterChef profissional. Ou eu não me achava competente o suficiente para participar, para competir no nível, não me achava no nível. E depois eu nunca consegui acompanhar a época da inscrição, não sabia quando ia acontecer, sabe? E estava sempre trabalhando muito, não Aham. conseguia acompanhar. Esse ano, no começo do ano, meu filho ele assiste na televisão comigo, assiste os programas comigo. Eu estou sempre assistindo algum programa de culinária, alguma competição de culinária que eu gosto muito. E ele falou, papai, você vai se inscrever no Masterchef? Isso aí ia ser muito bom no Masterchef. E eu falei, não, filho, Masterchef é para amador. Entrou justamente na minha cabeça isso. Pô, já tem um monte de tempo que não tem profissional, nem sei se vai ter. Eu falei, filho, eu não sei, né? A gente estava saindo da pandemia. Eu falei, filho, eu não sei. E ele cismou, ficou assim, sabe, semanas, todo dia ele lembrava, pai, e o Masterchef? Você vai se inscrever no Masterchef? Você ia ser muito bom no Masterchef. E eu falei, filho, eu não sei se vai ter Masterchef. Ele falou assim pra mim, papai, mas se tiver, você vai se inscrever? Aí eu falei, não sei. Ele falou, não, papai, porque meu filho, ele é autista, né? Aham. Então, um dos traços do autismo é o seguinte, você não pode prometer nada para ele que ele vai lembrar. A memória deles são incríveis. Então, assim, eu evito prometer o que que eu não posso cumprir, justamente para não criar frustração nele. Mas ele insistiu tanto que ele falou assim, papai, mas se abrir você vai se inscrever? Eu falei, filho, se abrir por profissionais, que o papai só pode se inscrever no profissionais, eu me inscrevo. Ele falou, então tá bom. E, cara, eu sou muito, assim, eu tô aprendendo a mexer na internet agora, eu sou muito leigo, né? Pra você ver, você me mandou o link, eu demorei uns 5 minutos, eu tive que baixar o aplicativo, que eu não sabia que tinha que baixar, achei que era pela internet. É assim. E eu não era muito assíduo de redes sociais, né? Então, minhas redes sociais eram para contato com as pessoas que não moram perto de mim, entendeu? Tipo, Aham. os amigos que moram em outros países, o meu meio de comunicação com eles era as redes sociais. E um dia, assim, eu acordei, fui trabalhar, por um acaso entrei no Instagram, né? Eu sigo os canais do MasterChef, e tava lá, se eu não me engano, a primeira pessoa que eu vi falando foi o Raul até. Ó, abrir as inscrições para o MasterChef profissionais. Se você é profissional, se inscreve. Eu falei, caramba. E agora? Eu prometi pro meu filho, né? Vou ter que me inscrever. E aí entrei no aplicativo, no site, fiz a inscrição, tive que fazer o vídeo. Esse foi bater o desespero que eu falei, cara, eu nunca gravei vídeo, como é que eu vou gravar um vídeo agora para internet que não sei como é que faz? Aí tentei gravar lá, consegui com a ajuda do meu primo, Thiago, que é jornalista. Eu perguntei para ele, primo, tu consegue editar vídeo, sabe editar vídeo? Ele falou, cara, eu não, mas eu tenho um amigo que editou meus vídeos na faculdade. Eu vou falar, amiga até. Eu vou falar com ela se ela pode te ajudar. Eu falei, cara, não tem dinheiro para pagar os outros, como é que eu vou fazer uma edição de vídeo? E mandei o que eu gravei para para ele editar para mim. E ele falou, irmão, tá muito ruim. Você gravou um na diagonal, outro na vertical, para editar é muito ruim. Aí eu falei, tá. Aí ele falou assim, cara, posso ir gravar para você? Eu estou montando, né, uma produtora, preciso de vídeos. Eu não vou te cobrar nada, eu vou aí, gravo e edito para você, para ter no meu portfólio. Posso? Falei, pô, claro. E aí ele foi, gravou meu vídeo de apresentação. E aí, para homenagear meu filho, eu falei assim: não, já que é se eu tô fazendo por ele, eu vou fazer um prato para ele, né? Um dos pratos que ele mais gosta é o tutu de feijão que eu faço para ele. Uma vez, assim, sabe, quando você tá cansado, né? Cheguei tarde da noite, meu filho quis comer alguma coisa, tinha um feijão pronto lá, tinha uma linguiça, um negócio. Eu falei, tá, vou fazer uma. Primeira vez que eu fiz para ele um tutu de feijão, ele apaixonou e falou, papai, o que é isso? Eu falei, feijão com farinha, filho, feijão com farinha. E ele apaixonou, ele ficava pedindo, papai, faz um feijão com farinha hoje, faz um feijão com farinha.
Aí eu falei, tá bom, vou fazer. Aí fiz um feijão com farinha, um tutuzinho, mas assim, claro, né? Cheio de técnica, com ovo pochê, banana frita. Fiz uma apresentação bonita e postei. Botei lá, fiz uma inscrição e fiz. Pronto, cumpri minha palavra, né? Falei pra ele, filho, fiz a inscrição. E mostrei pra ele o vídeo, ele gostou, achou bonito. Eu falei, pronto, tá aqui. Ele falou, mas quando é que você vai, papai? Eu falei, não, calma, aí agora não é mais com o papai. O papai fez a inscrição e agora a gente tem que aguardar. Mas sem, sabe, quando você faz despretensioso, sem sabe, eu sou mais um cara aqui no meio no meio desse mar de pessoas que devem estar se inscrevendo. Aham, E foi quando ele tipo, ah, fez por promessa, né? Fez por promessa ao filho, foi né? Como promessa, tinha prometido. E acabou estando aí, ó, terceiro colocado na temporada profissional desse ano. exatamente. E foi uma sequência de que eu não acredito, eu não digo que são coincidências, porque eu não acredito em coincidência. Eu acredito que foi, né, plano, né? Tava nos planos de Deus aí para acontecer. E eu fui passando nas seleções, nas entrevistas, e quando eu vi, eu estava em São Paulo. Estava em São Paulo, eu fui para fazer o teste, já fiquei, e já começamos as gravações, assim, tudo muito rápido, muito surreal, né, os episódios foram passando, eu fui ficando, quando eu me vi num top 3 eu falei, caramba, eu tô aqui no top 3 foi, foi muito surreal. Cara, vou te falar que tá sendo ainda meio surreal até, né, é, 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 todo esse momento que eu estou passando para mim tem sido incrível, não só a participação no programa, que foi incrível para mim, pessoal, né? E depois das gravações a gente fica pensando, tá aí agora, como é que o público vai receber isso, né? Como é que as pessoas vão ver a gente, como é que as pessoas vão receber, isso era uma coisa que todos nós tínhamos, né? A gente conversava muito sobre isso. Pô, como é que as pessoas vão ver a gente, será que vão entender, será que vão interpretar? Nossa, eu ficava nesse turbilhão de sentimento, como é que vai ser, o que vai ser. E, cara, depois que foi ao ar, os programas foram, né, foram passando, e as pessoas foram se identificando comigo, mandando mensagem, e acompanhando, e seguindo. A cada episódio que passava, eu via aumentar, né, as pessoas me mandando mensagem, pô, minhas redes sociais foram de 500 pessoas, que eram todas pessoas, amigos próximos meus, Aham. para 30 mil, agora nem sei quanto é que eu tô, 33 mil. E assim, surreal. E as pessoas me abraçaram de uma maneira que eu achei, cara, fora do comum. Eu não esperava isso tudo. De figura paterna, as pessoas mandaram mensagem para mim que, pá, Wilson, você te vejo como uma figura paterna mesmo, você lembra meu pai, ou você, pô, é o pai que eu gostaria de ter, sabe? Entendi. Esse carinho que as pessoas pensam, mandar. Eu não sabia mexer no Twitter. Eu nunca tinha nem entrado no Twitter, né? E as pessoas, né, me falaram: cuidado que o Twitter é terra de ninguém, Twitter é terra de troll, e eles esculacham mesmo. Eu falei: não, tá bom. E aí eu não sei usar o Twitter, né? Até que uma amiga falou para mim: você tá bombando no Twitter. Eu falei: não, mas eu fui lá ver. Eu não tô vendo nada disso, não vejo. Ela falou: não, me ensinou a pesquisar. Ela falou: não, bota aqui, pesquisa lá. Wilson Masterchef. Aí eu vi que realmente a quantidade de tweets das pessoas, eu falei, pronto, agora se eu parar para ler isso aqui, com certeza vai ter uma galera me malhando. E, cara, de 100%, 95% foi positivo. E os 5% que foi negativo foi assim, o Wilson fala demais, o Wilson é muito chato. Isso para mim, eu já achei super, super, super tranquilo, pô, me achar de chato, falar que eu falo demais, isso aí, eu falo demais mesmo, então, assim, até os comentários negativos foram bem educados, sabe? Então, eu fiquei muito, muito grato pela receptividade das que as pessoas tiveram comigo, né, por terem realmente abraçado e reconhecido a minha personalidade, né, e reconhecido, não sei explicar assim, ter reconhecido e terem abraçado mesmo, terem abraçado a minha pessoa, isso para mim foi muito legal, né? E eu agora quero aproveitar essa corrente do bem que criou para a gente poder ajudar mais pessoas. Então, cara, foi uma experiência, ainda está sendo surreal. E ainda tá sendo, né, como você falou, porque é recente. A gente tá gravando esse podcast praticamente quase uma semana depois que a final foi exibida, né? Então, Exatamente, tá recente, tem uma temporada MasterChef Mais que vai estrear, que por sinal o podcast vai cobrir, gente.
quarta-feira a gente grava, então quinta-feira vai ter a gente comentando a estreia do MasterChef+. Como falei, a Band não para, nem a gente. Né? Enquanto É o isso MasterChef tá aí. no ar, a gente tá fazendo também. Mas como falou, Twitter é terra de ninguém, gente. Twitter é terra de ninguém, gente, mas também tem terra de alguém. Dá pra achar, como você falou, dá pra achar comentários positivos no meio ali. Ah, é. E é bem interessante porque, assim, a gente é acostumado aqui no Brasil a ver que as pessoas se excedem muito em reality show, né? A É temporada verdade. passada do Amadores foi uma temporada que o povo sofreu bastante nas redes sociais. E nós aqui do podcast achamos, inclusive, que essa temporada profissional de vocês foi muito mais leve, muito mais agradável da gente acompanhar. Sabe? Além do nível de vocês estarem excelentes, porque se são profissionais, foram classificados porque são profissionais, né? Ninguém bota um chefe amador numa temporada profissional e ninguém bota um chefe profissional numa temporada amadora. É Então, verdade. foi bem legal que te acompanhei, foi bem leve de vocês, porque até rivalidades, entre aspas, assim, que assistiam era coisa do programa, tipo, você tinha que escolher uma pessoa, você tinha que penalizar alguém, né? Era coisa do programa, não era coisa que a pessoa vinha do nada, hoje eu vou fazer maldade com fulano só porque eu quero fazer maldade. Não tinha isso. Não, porque assim, eu vi que realmente foi um cast, né? Foi uma galera que realmente eram todos, né? São todos profissionais de extrema qualidade. São todos profissionais incríveis. E a gente tem essa coisa do profissional que é quando a gente esquenta o umbigo, né? A gente quando esquenta o umbigo, o profissionalismo bate mais forte. E aí acaba né, todo mundo trabalhando ali e não fica espaço para esse tipo de, né, para tipo de todo mundo. Eu vou dar um bom exemplo. Acho que o maior exemplo do programa é o Michel, cara. O Michel, ele é extrovertido, ele é brincalhão, ele é aquele jeito que sabe que a gente via Aham. vocês viram nos depoimentos e na participação dele, e a gente conviveu, né? Eu convivi com o Michel, então ele é aquele cara extrovertido, brincalhão, sabe, com as piadinhas dele de quinta série, não, sabe, tá sempre mantém o público, eu sempre mantinha a gente, né, animado, a gente, quando ele saiu foi o clima pesou, sabe, porque acabou o cara que acalmava a gente, que deixava a gente um pouco mais tranquilo, e era explosivo, né, e tinha aquela coisa, ficava chateado, ficava nervoso, se cobrava muito, mas tinha uma coisa que quando o Michel encostava na bancada para trabalhar, virava a chave, era um profissional sério, o cara concentrado, fazia tudo, e assim, eu achava aquilo lindo. Né, quando eu tive a oportunidade que eu tive de ver ele trabalhando, e depois na televisão também, como virava essa chave, né? E todo mundo tinha isso, todo mundo, por mais extrovertido que fosse, ou mais, sei lá, um pouco mais estressado que fosse, seja lá, rebelde, seja lá como quiser, colocar na hora que a gente cozinhava, na hora que a gente entrava na cozinha, na hora que a gente começava, isso acabava, né? Acho que entrava no piloto automático mesmo de cozinheiro, de competitivo ali, de querendo fazer o melhor. E a maioria das competições que todos tiveram ali foram com eles mesmos. Acho que todo mundo foi ali para se desafiar e fazer o melhor. Acabou que não tinha espaço, sabe? A gente não tinha espaço para nem tempo para se criar nada entre a gente. Né? Quando tinha, era mais uma coisa de admiração. Eu admirei o Diego, queria superar ele, ele queria me superar. Para mim foi uma honra um cara do nível do Diego me ver como um oponente, como um adversário à altura, né, dele, Aham. e criar aquilo foi incrível e foi realmente a gente tinha a gente acabava o programa, a gente, de repente, pelo tamanho também do cast, né, nós éramos 12, começamos 12, no primeiro episódio já foram 3, depois nós ficamos entre 9, né, e foi diminuindo, então nós éramos poucos e acabou que criou um vínculo muito rápido entre a gente, né, todo dia se encontrava, conversava, tentava um acalmar o outro, e competitivo. Ninguém passava receita para ninguém, ninguém ajudava ninguém, não. Mas a gente, sabe, tinha aquele momento um querendo ajudar o outro, e estar ali para o outro, e conversar, e se conhecer. E a gente criou um vínculo muito legal. Isso eu acho que se mostrou muito no programa, né? Mesmo a gente estar ali competindo, tinha um respeito grande um pelo outro, tinha uma admiração. E independente da competição, não sei se eram as pessoas, né? Se eram os 12 que entraram, ou se era profissional, né? Que a gente tem essa coisa também, a gente engole um pouco mais de sapo. Quem trabalha na cozinha profissional aprende a engolir sapo, sabe? Aprende a tomar uma bronca, a ouvir um comentário negativo, ou tomar um esporro do chefe, como a gente chama, e baixar a cabeça e não, ok, chefe,
e vamos embora. Acho que a gente tem essa resistência maior à pressão, digamos assim. Eu acho que foi isso, acho que foi essa resistência maior. Inclusive, eu sigo todos vocês pelo Insta do podcast e deu pra ver que até a final vocês acompanharam juntos, né? Tava todo mundo reunido e se reunindo pra comentar a final e sempre vejo vocês interagindo, alguns se encontram em duplas, em trios, vejo as fotos postadas, então isso é bem legal, porque assim, é um reality show culinário e quem tem que ser o protagonista do reality show é a culinária, é a gastronomia, são os pratos, né? São vocês. E quando algumas temporadas ou alguns reality shows ao redor do Brasil e até do mundo se torna sobre briga e desentendimento quando não é pra ser sobre isso, aí perde, eu acho que perde um pouco da qualidade e não dá certo. Vocês, então, concordo com isso que você falou de vocês serem poucas pessoas, isso ajudou bastante também, porque foi uma temporada mais rápida, né? Foram 8 episódios, se eu não me engano, e de 12 para 9 toda semana saindo. Então, você fala isso da seriedade, é até interessante porque o momento de descontração que nós como público podemos ter de vocês, fora as redes sociais de vocês, durante o programa, era a parte que vocês iam para os confessionários, né, e dar aqueles depoimentos do que acharam da prova, do que estavam pensando em fazer naquela hora, do que acharam do comentário do jurado, né, se, eu vou sair hoje, eu não vou sair hoje, eu vou ficar, esse tema é bom, porque no seu caso, por exemplo, dá pra ver uma evolução que você teve. Você, como falou que não tinha experiência, né, com câmeras e tal, deu pra ver que no começo eu estava um pouco mais sério, mais parado, mas depois começou a dar confessionários bem legais. Como é que foi isso de ir pro programa, além de ser filmado cozinhando, ainda tinha que falar das coisas, era uma pressão maior, né? Não, a parte de cozinhar, todo mundo falou a mesma coisa, a parte de cozinhar era o mais fácil, a gente ir lá cozinhar, né, fazer a prova, era o mais fácil. O confessionário, né, a gente chama de DEP, né, os depoimentos, eram os momentos mais tensos pra gente, né, pra todo mundo. Tirando alguns que eu acho que tem uma veia mais artística, tinha uma desenvoltura melhor depois que a gente vê o programa, que a gente não vê o DEP do outro lá na hora, né? A gente só vê quando passa no programa. Então a gente vê que realmente tem gente que é mais desenvolta, né, na frente das câmeras. Eu realmente não era, entendeu? E os primeiros episódios a gente teve, a gente é orientado a não falar, mas eu vou falar rapidinho que não tem nada a ver, mas assim, a equipe de depoimento, né, que tem uma equipe que só cuida disso, né, que eles acompanham as provas e depois nos ajudam, né, a lembrar como é que foi a prova pra gente falar sobre. Cara, os caras eram incríveis. E eles falaram muito isso comigo, me ajudaram muito nessa questão. Você solta mais, fica mais à vontade, sabe? Relaxa, sabe? Eles me ajudaram muito nisso. E realmente foi uma evolução até nos depoimentos. Eu comecei mais travado, depois fui me soltando e acabou ficando bem natural depois que passou a pressão. Não sei, eu tinha aquela coisa da câmera ser uma coisa séria, né? Uma coisa séria. Então, quando começava os depoimentos, eu geralmente estava com a cara mais fechada, assim, mais sério. O pessoal falava: tá tudo bem, você tá bem? Você tá sentindo bem? Você tá feliz? Sabe, eu ganhava uma prova e tava lá meio nervoso, meio sério. E eles falavam: pô, tu não tá feliz não, cara? Tu ganhou. Eu falei: não, eu tô, é porque eu tô concentrado aqui pra gente fazer o depoimento. Eu tô pensando aqui como é que vai fazer, como é que a gente vai fazer. Aí eles falaram: não, relaxa aí. Nessas orientações que eles foram dando pra gente, eu evoluí. Eu comecei realmente mais tenso, depois foi relaxando. Mas é bem interessante mesmo isso aí. Acho que é a parte mais difícil pra gente, que era a parte dos depoimentos, de falar, de comentar. Não, e isso eu achei engraçado quando você falou que não pode falar. Primeiro eu achei engraçado que toda vez que um participante vem aqui do Masterchef ou de outro programa, não pode falar tudinho, mas assim, esse podcast existe há 8 anos, gente. Tenho certeza, vocês voltando alguns episódios, gente, assim, quando tem só eu e a Isa, ou eu, a Laura e o Tonho, só com os filhos aqui, não tem um problema que a gente fala tranquilamente o que são isso, sem nenhum participante no meio, pra não poder dar problema pra ninguém, mas a gente sempre fala o que a gente é, porque, por exemplo, esse podcast existe há 8 anos. A gente conhece como é que funciona o mundo do reality show, viu, Dona Endemol? A gente sabe como é que funciona o mundo do reality show. Mas isso é interessante que você falou, porque como você falou de desenvoltura, gente, por exemplo, como você citou o Diego, gente, o Diego nasceu pras câmeras, a gente podia ver nos depoimentos dele ali que ele já era desenvolto, ele falava na maior tranquilidade das coisas, era um entretenimento à parte. Família, porque a filha dele é atriz, e ela também tem desenvoltura, ela fala bem, ela é atriz, né, ela é artista,
E eles dois juntos são uma barata. Ele tem essa coisa. O Diego tem essa coisa de artista. Ele diz que ele fala que é um confeiteiro frustrado, mas eu acho que ele é um ator frustrado, que ele deveria ter ido para a área de atuação, ter sido um ator, que ele fica muito à vontade nas câmeras, ele fica muito à vontade dando entrevista. Às vezes as entrevistas dele eu acho mó barato, como ele fica à vontade nas câmeras. Isso tem que ter a veia, né? Eu acho que não é. Você pode até ficar. E até um pouco de experiência, né? No meu caso, eu fui ficando mais. Como é que se diz? Eu tenho ficado mais à vontade, né, de falar, mas ainda é um pouco estranho para mim. Ele não, ele fica super, super à vontade com a câmera, eu acho mal barato. Ele se deixasse a câmera ligada 24 horas, ele falava 24 horas de prova tranquilamente ali em forma de um reality show dele. E entregava conteúdo. Acho que alguma produtora aí pode procurar para fazer um reality. E tem conteúdo, hein? Dia a dia do Diego. Acompanhar ele na rotina dele lá, os restaurantes do grupo dele. Ele tá sempre. Ele nunca tá no mesmo lugar todo dia, ele tá sempre fazendo os trabalhos, acompanhando. Então dá um reality maneiro acompanhar o dia a dia do Diego. Aliás, o dia a dia de cozinheiro é muito agitado, sabe? A gente nunca é a mesma coisa, a gente está sempre cheio de coisa para fazer no dia a dia, mas é legal. Não, e você no confessário, você se soltou, que foi um ponto até que a gente falou várias vezes nos nossos episódios no decorrer da temporada, e até a Isa, né, que falou que você parecia um tio dela, por parte de mãe. Então, assim, você conseguiu se conectar com a Isa do podcast também a nível familiar, ó. Então, deu pra notar que você se soltou mais, se aproveitou mais, e tem coisas interessantes. Por exemplo, teve um ponto que eu tenho que trazer pra cá, gente, que é o do leilão. O Wilson, que foi aquilo do leilão, quando você resolveu se desafiar, deixar pro final, né? Todo mundo ali se matando pra dar lance, e você, vou ficar com o último. Ficou com o último e recebeu comentários bem, assim, criticados dos jurados. E como é que foi, Wilson, essa ideia, então, esse dia do MasterChef? Desculpa que te cortei, mas eu na hora, eu não, acho que só depois que o programa foi ao ar, que eu vi, que eu entendi que eu acho que o programa, né, a edição, né, o pessoal realmente se ofendeu com a minha postura. Eu olhei isso, mas assim na minha cabeça eu não estava ofendendo ninguém. Eu falei, não, vou ficar com o último. Eu até em alguns momentos ali pensei em dar um lance, mas eu falei assim, não sabe, no começo não me interessou nada, e depois eu botei na cabeça que ia ficar com o último e fiquei. Aí quando né, me dão o tempo né, eu vi muito assim, né, o pessoal me olhando com negatividade. Depois que eu pensei, eu falei, cara, acho que nem se eu tivesse feito melhor comida em 15 minutos, o pessoal ia ver com bons olhos, porque pareceu que eu estava batendo de frente, né, com o programa, e não foi essa a intenção. A intenção não foi essa, mas depois que o programa foi ao ar, que deu para ver que realmente ficou aquele clima tenso, né? Mas, cara, foi um aprendizado. Eu acho que é como eu falei também, para mim naquele dia, quando eu cheguei no hotel, eu liguei para minha esposa, falei, né, o que aconteceu, e até tive um choquezinho de realidade, né? Porque até então eu tinha baseado, e as provas que eu né, eu tinha vindo de 2 vitórias, né? E as 2 vitórias eu tinha concentrado mais. Deixa eu ver como é que eu posso explicar isso. Eu tinha concentrado mais nas histórias de pratos, no conhecimento e no respeito, digamos assim, à gastronomia. E aquela prova do leilão foi uma prova que eu fiz mais. Como é que se diz? Eu não confiante demais, de repente. Eu estava confiante demais em mim, sabe? Acho que eu apostei em mim, sabe? Estava muito, muito confiante. Não, eu consigo, eu sou bom, seja lá o que for. E foi bom para ter tido um choquezinho de realidade. Falar, não, cara, tá vendo? Você estava o tempo todo humilde e focando na gastronomia. Você quis focar em você mesmo
e não é para isso que você está aqui, não foi isso que você se propôs a fazer. Então foi bom para eu, né, acordar porque eu estava fazendo e voltar no plano inicial, que era de mostrar o máximo que eu pudesse do que eu gosto de fazer e do que eu né, fui lá para mostrar. Então foi bom até, foi bom. Eu vi todos os episódios, toda a minha participação como positivo, sabe? Tanto nos momentos né, nos dias de luta e nos dias de glória, né? Foi tudo bom para aprender, porque, cara, a gente que é profissional, parece que não, né? As pessoas não, às vezes não entendem, mas os comentários dos chefes, para a gente tem um peso assim muito, muito, muito grande, Sim, né? E, e eles têm uma sensibilidade muito grande com a comida, sabe? Essa coisa eu digo que a comida é uma esponja de sentimentos, né? Quando você faz com amor, com carinho, quando você faz respeitando não só o que você está fazendo, mas respeitando quem você vai servir, né? Aqui a comida ela absorve isso. Então a comida vai absorver tudo, né? A arrogância vai absorver o desleixo, sabe? Se você não faz com capricho, se você não, eu falo muito para as pessoas que entram na profissão, que eu falo, olha, essa é uma profissão de serviço. É uma profissão que você tem que gostar de servir pessoas, você tem que gostar de atender as pessoas, você tem que gostar de agradar as pessoas. Então, se você não tem isso com você consegue entender isso? É muito difícil porque você trabalha com uma esponja. A comida é uma esponja. Então, se você está ali sim, todo dia, sabe aquela pessoa que está ali, não quer, não está fazendo por obrigação, tem um peso. E as pessoas que comem sentem isso, sabe? É aquela coisa de você dar os mesmos ingredientes para, né, 50 pessoas diferentes para fazer a mesma receita e cada um vai ter um gosto diferente, porque, né, é a mão, é, é o sentimento que cada um coloca na comida, reflete. Então, a cada prova que eu fui passando, eu fui aprendendo, porque tinha o feedback, olha, Wilson, hoje tá bom, hoje não tá legal, hoje faltou isso, faltou aquilo, e eu fui escutando, fui absorvendo tudo aquilo e fui, né, fui subindo, fui escalando aquelas barreiras, né, de agradar os jurados, de entender o que eles buscavam e ter essa confirmação no meu último prato, para mim foi incrível. Quando o Fogaça falou para mim, Wilson, isso aqui é a tua comida, é a tua gastronomia, abraça isso e não desiste disso, porque isso aqui é você no prato e é muito bom e é o que você tem que insistir. Então aquilo para mim foi sabe, a conclusão de um arco que eu tive no programa. Então toda a prova, todos os comentários positivos e negativos para mim foram positivos, entendeu? Porque eu consegui entendi. melhorar, consegui, né, me esforçar mais e cheguei onde cheguei. Não, e chegou longe, como eu falei, é semifinal, né? Semifinal do Pô, Masterchef. Não é todo mundo que tem consegue chegar numa semifinal de um reality show, principalmente o Masterchef, que é tão difícil, uma temporada profissional, né? Porque exige muito das pessoas e como a gente fala aqui também, né? É um reality culinário e como você disse também, de a pessoa dependendo do humor que você está, reflete na comida. E o Masterchef tem isso de que pode tudo decidido por prova, né? Você pode ser um ótimo cozinheiro, mas se naquele dia não cozinhou bem, infelizmente você vai ser destaque negativo ou vai ser até eliminado. Quando a gente chegou, por exemplo, nesse foco de sua trajetória que foi de altos e baixos, quando a gente chegou no top 4, né, que tava você, Diego, Ananda e Thalita, você tava um pouco desanimado, deu até pra ver que você achava que você ia ser eliminado, ia ser tudo, mas veio aí que você ganhou e ganhou muito bem. Aquela prova caótica, né, que tava dos macaruns acontecendo. Então, como é que foi isso, Wilson, de chegar? Porque a gente é acostumado a ver no MasterChef, às vezes, quando a pessoa chega um pouquinho mais pra baixo, ela acaba saindo, porque deixou aquela situação tomar conta e refletir no prato. Mas você fez o caminho contrário. Você venceu a primeira prova, que foi a mais difícil daquele episódio. Então, como é que foi isso de chegar naquele lugar que achou que ia ser eliminado e quando vê, tá ganhando a prova? cara, então, eu cheguei realmente naquele episódio, eu cheguei, assim, vindo de provas que eu não fui bem, quase fui eliminado, Aham, né? Fiquei na Berlinda ali 2 vezes, acho que seguidas, se não me engano. E então eu cheguei assim, realmente estava meio desanimado.
cheguei com o pensamento de, cara, de repente hoje é meu último dia. Não sei, eu realmente cheguei e era visível, né? Era notável. E, Isso. e quando as pessoas, né, quando começou a perguntar quem você acha que vai sair, eu acho que é o Wilson, eu acho que é o Wilson. Quando chegou na minha vez, eu realmente repeti, cara, eu acho que é o Wilson, porque eu tava além de, tava deslocado também ali, sabe? Eu tava me sentindo, cara, meu estilo é totalmente diferente deles, é um estilo mais rústico, é um estilo mais popular, não sei, mais não tão requintado, né? Porque foi o que eu abracei. Não que eu não faça, né? Porque eu trabalhei em restaurante, né? Com uma coisa assim mais requintada, mas não foi o que eu abracei no programa e foi o que eu estava mostrando. E chegou na hora ali, eu falei, cara, acho que deu tudo que tinha que dar. Mas é aquele negócio que a gente fala, né? É aquele negócio que eu te falei mais cedo. Tem a chave que vira, né? Do profissional. Então eu tava assim, desanimado, tava preocupado, mas quando apareceu a prova, eu falei, não, vou fazer, vou dar o meu melhor. Então, eu criei uma estratégia, né, que quando a Ana Paula explicou a prova, eu estava prestando atenção em tudo. Quando ela falou, vocês podem fazer um sabor, dois sabores, três sabores, quantos sabores vocês quiserem. Eu falei, se pode fazer um, eu vou fazer um sabor, eu vou tentar fazer o melhor sabor, né, para ser agradável e também para poder, né, fazer o suficiente para completar a torre. Então, o meu pensamento foi desde o começo esse, eu agarrei isso e fui fazendo, mas também ainda pensei, fazer, não, tudo bem, eu vou fazer um sabor, mas tem que ser um sabor bom e tem que ter alguma coisa minha, tem que ter uma coisa que reflita, né, o que eu tô apresentando no programa, e foi o toque da pimenta. Eu falei assim, não, vou fazer um chocolate com pimenta aqui, que é mais a minha cara. Então eu liguei realmente um modo cozinheiro, um modo chefe de cozinha, e falei, vou dar o meu melhor. E, cara, graças a Deus foi o que deu certo, né? Foi o que deu certo. Eu me concentrei, não olhei para o lado no momento nenhum. Eu só comecei a olhar para os lados quando eu tinha terminado a minha torre, que eu olhei, até então eu estava cego, eu não estava olhando para lado nenhum, não estava vendo nada, estava fazendo o meu ali. Uma hora, outra, fiquei um pouco deslocado também, que eu fui perguntando, né, tentando tirar alguma dúvida com o pessoal não sabia também me dizer, eu não queria me dizer, não sei o que é, mas ninguém sabia também, ninguém conseguiu ajudar um ao outro, então eu falei, vamos, então deixa aqui, eu vou concentrar aqui. E quando eu terminei a minha torre, que eu olhei em volta, que eu vi o caos que estava formado, eu falei, caramba, ainda tentei dar uma. Tentei animar o pessoal, vambora, tenta, pelo menos corre. Mas entreguei, mas mesmo tendo entregue, mesmo tendo feito e visto que o pessoal não conseguiu fazer, ainda tinha, né, a pulga atrás da orelha, porque não acaba enquanto não acaba, né? É, Parece redundante, mas vocês que acompanham Masterchef muito sabe que é isso. Às vezes o cara consegue entregar, parece, mas o cara que fez ali, né, pode tá melhor que o teu. Então, eu fiquei até o final, nervoso, mesmo tendo entregue, eu ainda fiquei com aquela coisa, não, posso ter entregue a torre, mas o sabor pode não ter agradado, de repente porque eu fiz um só, pode não ter agradado, eu fiquei naquela ansiedade ainda. E engraçado que no dia lá eu estava tão atordoado que eu só ouvi o Jacan falar, por isso o Wilson merece mezanino e vocês merecem. Eu não ouvi o que ele falou antes. Eu não, porque a gente fica um pouco distante, né? Então eu não ouvi o que ele falou antes. Eu só fui ouvir a frase, e até me emocionei aqui em casa, quando eu estava assistindo, dele falar que vocês não podem vender o urso, a pele do urso antes de matar o urso. E aquilo ali para mim foi uma frase que, né, me deu acendeu um pouco na hora lá, eu fiquei super empolgado e depois em casa assistindo aquilo, sabe, as emoções foram, acho que eu fiquei mais emocionado assistindo em casa do que no dia lá participando. Então foi assim um momento e reafirmou, né? Foi aquele momento de reafirmar de não, cara, você está aqui, não é à toa, você chegou até aqui, não foi à toa, entendeu? E vamos lá, você veio aqui para defender, vamos com tudo. E aí na hora foi assim muito emocionante e
Cara, eu não sei explicar melhor. Foi assim, foi um momento que eu acordei, acho que foi ali que eu acordei mesmo para a competição e agarrei essa ideia de que não, pô, eu tô aqui e pô, não cheguei até aqui por acaso, né? Não cheguei até aqui por sorte. E, cara, acho que foi um momento para mim transformador na competição. E como eu falei, ganhou bonito, porque ganhou bem, mega elogiado, como você falou isso, né, do MasterChef. Só acaba quando termina, porque tinha questão do sabor, né, pra chegar ainda, vai que você tivesse errado É, algum ponto, algum sabor. Mas chocolate com exatamente. pimenta, gente, sempre dá certo, né? À toa que existe uma novela sobre. Então dá pra dar Verdade. sempre certo, né? Ana Francisca que o diga, mas foi uma prova maravilhosa, mas pra mim a prova mais maravilhosa ainda que teve, que eu exijo, Dona Band, que tenha todo ano, foi a da semifinal que foi você contra o Diego para buscar a última vaga na final, porque não eram só 10 ingredientes obrigatórios no prato. Era você fazer 9 ingredientes escolhido pelo outro participante. Você só escolhia o primeiro. Então, como é que foi, Wilson, fazer isso? Porque você ficou com os ingredientes que a gente olhava até no episódio da semifinal, a gente comentou aqui, dizendo que, gente, se não fossem chefes profissionais, certeza que tinha acontecido o caos naquela prova, mas vocês mostraram porque são profissionais, porque conseguiram fazer pratos bonitos e saborosos, na opinião dos jurados, né? Porque o sabor a gente não chega a provar, mas foram pratos belíssimos e mostrou que, gente, peixe com chocolate dá certo, sabe? Outros café com outros ingredientes também dão certo. Fiz, gente, é nível profissional, mas como foi encarar essa prova de quando se deparar com 10 ingredientes ali, tendo que unir todos num prato só? Então, cara, essa prova realmente essa prova foi, para mim foi realmente o ápice. Eu acho que realmente tinha que ter essa prova em toda a competição, que além de ser, né, eram produtos brasileiros, né, eram de produtores regionais, né, tudo ali era artesanal, era produzido de maneira, né, de produtores regionais, então assim tinha brasilidade total, né, dos itens. E essa questão de ter, a gente tinha ali, se eu não me engano, mais de 40 produtos e ter que escolher, né, cada um escolheu para o outro o primeiro ingrediente, né? Essa era a dinâmica, cada um escolheu o primeiro ingrediente, depois a gente tinha que escolher mais 9 para completar 10 ingredientes e colocar tudo no prato, e a gente só tinha ali de retaguarda lá alho, cebola e ervas, né? E óleo, azeite, essas coisas. Então foi assim, foi muito desafiante, mas eu entrei naquela competição da mesma maneira que eu saí da última. Falei, não, eu tô aqui, porra, para me destacar, cheguei até aqui, ganhando ou perdendo, eu vou dar o meu melhor. E foi muito difícil a questão de compor o prato mesmo, porque a gente não sabia, tipo, eu olhei todos os ingredientes, pensei num prato, mas aí na hora que a gente ia pegando os ingredientes, se o Diego pegasse alguma coisa que eu pensei pegar, né, ia estragar o meu prato, então tinha que pensar. Então, assim, a construção do prato foi muito difícil, né? Ir pegando item a item e depois que, né, de todos os itens chegar no produto final. Eu também me confundi, peguei um queijo manteiga que eu achei que era manteiga, e aí só depois que estava na bancada que eu percebi, não é manteiga, é queijo. Então, eu tive que depois adaptar de novo a ideia na hora lá. Então foi, cara, essa prova ali foi realmente para mim foi tudo. Acho que se resumisse o MasterChef para mim foi aquela prova, porque É praticamente uma prova que culmina em tudo que vocês fizeram na temporada, né? Porque é tipo uma caixa exatamente, misteriosa. É uma caixa misteriosa aberta, né? Porque é outra pessoa que tá escolhendo. É questão de se desafiar, porque como você falou, você teve o erro da manteiga com queijo de manteiga, então é lidar com empecilhos que acontecem na temporada em si. Então realmente é tipo uma prova de vestibular MasterChef, né? Você conseguiu fazer uma prova que é criada na essência para dar muita confusão. No sentido de exatamente, que, porque bastava você não conseguir botar um ingrediente, ou você errar a dosagem de um, que essa prova poderia ter dado completamente errado, né? Poderia ter feito outro sabor, outra coisa, mas, nossa, para vocês é difícil fazer, mas pra gente como telespectador, Band, por favor, bote todo ano, bota até na Amadora, numa versão mais clean, né? não Mais de é? boas, Amadora, mas Não, bote porque, acho que não sem tem que ser clean, dúvidas, não. Acho que tem que ser com aquele grau de dificuldade mesmo, que eu acho que é o que eu mais interessante foi o grau de dificuldade mesmo.
Porque também no amador, quando eles chegam na semifinal, eles já adquiriram uma bagagem muito, muito, muito legal durante o programa, né? Vale a pena dar né, uma prova com grau de dificuldade daquele para eles, que eles podem surpreender, como surpreenderam, né? O MasterChef Amador esse ano eu vi uma qualidade também muito legal. E então, cara, foi uma prova linda. Foi uma prova linda. Eu faria aquela prova de novo, né? Ah, vocês já usaram esses 20 ingredientes, agora escolhe mais 10, faz de novo. Ia ser também interessante pra caramba. Então foi, pô, cara, aquela prova ali pra mim foi tudo, que além de ter uma prova com grau de dificuldade alto, trabalhar com produtos incríveis e finalizar o arco Diego Wilson, né? Que acho que foi a coisa mais animadora da competição toda, né? É que tentaram vender vocês como uma rivalidade no começo da temporada, né? Mas não foi pra frente porque vocês não se odiavam. Não era uma coisa normal de competição que estava acontecendo. Mas foi bem legal Era, que se vocês tivessem rivalizado mais durante a temporada, né? Tipo, ficado várias vezes fosse uma temporada longa, né? Aquelas temporadas tradicionais de 20 episódios e tal. Você tivesse ficado, tipo, um capitão de um time, outro capitão do outro mais vezes, ou trabalhar junto e tal, teria culminado no fim de história interessante também, como culminou no fim de história. Porque vocês que se viram rivais no começo da temporada, estavam disputando a última vaga na final e numa prova tão boa quanto foi, porque todos os dois foram super bem, foram mega elogiados. Ali foi questão de detalhes também, né? Porque pareceu pra gente foram detalhes, mas foi muito legal e foi uma rivalidade. É bom que, né, Wilson, que foi uma rivalidade saudável, né? Que foi tudo de boa, tudo paz e amor. eu digo que foi mais uma admiração do que uma rivalidade, né? Foi um querendo superar né, e incrível. A única coisa a única coisa que a gente não teve no programa que eu gostaria muito, agora a gente pode ter essa oportunidade, foi ter cozinhado junto, né? Todas as provas, né, foi eu contra ele, até as provas de equipe a gente estava em equipes diferentes, não conseguiu trabalhar junto. Então agora que acabou, né, agora é paz e amor, a gente quer, pelo menos eu quero muito cozinhar com o Diego. A gente já conversou de fazer alguma coisa a quatro mãos, né, trabalhar junto, que vai ser muito legal, cara. Foi admiração, foi mais admiração do que rivalidade. Não, e se fizer alguma coisa gravada, mostra pra gente, bota nos stories que a gente vai assistir. A gente quer ver o Não, Wilson e Diego com cozinhando certeza, juntos aí, os dois com juntos. certeza. E você vê, como você falou, sempre tá com saldo positivo essa trajetória, né? Você fez praticamente de tudo no MasterChef, assim, teve as emoções de ganhar prova, perder prova, fazer prova de eliminação, né? Ganhar provas decisivas e provas importantes com sua culinária. Então, se tivessem aí um MasterChef profissionais a revanche mais pra frente, você aceitaria voltar e participar? Com certeza, acho que, pô, com certeza. Se tivesse me chamar, eu vou, com certeza. Acho que depois de passar, você entra com uma visão do jogo diferente, né? E, por exemplo, é, todo mundo estava na mesma vibe, né? Todo mundo estudando muito, né? Lendo e estudando e revendo técnicas e tal. E, cara, nada, nós todos chegamos à mesma conclusão, nada te prepara, porque a gente pensa, 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 todo mundo foi tirando, né, de provas do MasterChef antiga, a gente fez bolão, tentamos de tudo, e a gente não conseguia superar a criatividade do programa, né? Então, a cada prova era um desafio diferente, a gente tinha que realmente se virar. Então, contou muito mais a experiência de cada um do que preparo, digamos assim. Então, se me chamassem de volta para participar, eu iria com uma outra cabeça, ia muito mais relaxado também, e acho que essa é uma competição até pô, muito mais braba, porque todo mundo já ia ter passado, todo mundo já ia com essa coisa do nervosismo, né, passou já, né? Todo mundo já passou pela experiência, todo mundo já acho que vai com uma cabeça diferente, pensando em criatividade, pensando versatilidade. Então, um MasterChef revanche agora de profissionais, se me convidar, poxa, vai ser, eu vou com outra cabeça.
E olha que tem cast, viu, Band? Porque tem 4 Pô, temporadas, já pra trazer exatamente. 12, pelo menos, e fazer uma temporada regular com uma eliminação por semana, Band, por favor. Porque perder 3 de cara, não. Aí Pô, não, a pessoa foi voltar pra muito sair chato. de 3 de cara assim, também não. Chama a gente É do isso podcast aí. pra uma consultoria que a gente dá um faz legal. E isso é bom de bolão, porque assim, eu acho que a única prova que teve na Profissionais que foi uma tradição é tipo leilão, né? Que tem toda temporada e acontece. É, Mas realmente as outras vinham. Porque eu acho assim que, como vocês são profissionais, a produção se dá a liberdade de ser mais criativa e exigir mais de vocês, né? Porque já espera que pelo menos umas noções mais das coisas vocês tenham. Mas como a gente fala, que nem sempre é profissional, mas o profissional não sabe de tudo. Né? Tem algum não, momento nunca. que cai uma coisa tipo, você não vai para um programa esperando que vão dar 10 ingredientes aleatórios para você escolhidos por outras pessoas e você vai ter que fazer um prato daquilo usando os 10. Né? Você não vai Exatamente, jamais. esperando aquilo que acontecer. Você não vai esperando que vai ter que fazer uma torre de macaron em 1 hora de programa. É diferente. São coisas que aparecem. Realmente, o programa é criativo. O programa se dá esse luxo de ser bem criativo porque eles têm uma estrutura grande, tem muitos tipos de alimentos. Eles conseguem muitos alimentos, não sejam só brasileiros, como chefes internacionais, para falarem lá de um preparo diferente de prato. Então, é realmente muito difícil, mas vocês dessa temporada tiraram de letra, porque eu sempre falei aqui que os pratos desse ano do Profissionais estavam belíssimos. Vocês entregaram pinturas pra gente. Eu acho que dava a pena até de dar uma garfada em alguns pratos, porque eram pratos maravilhosos e, sem dúvida, é uma temporada muito boa de acompanhar. Por isso a gente Não, acompanhou, a gente comentou essa temporada no não, podcast também, porque a gente às vezes não, não comenta, mas a gente comentou. com certeza. Não, e nossa temporada eu acho que foi uma, eu acho, assim, por ser também um grande admirador e assisto o programa, a nossa temporada foi, eu acho que foi uma das mais difíceis que eu já vi no MasterChef, porque os desafios foram muito grandes, a gente não tinha acesso nem a papel para anotar ali, né? Se a gente tivesse uma ideia, anotar no papel para executar, não. A gente, as provas de reprodução que a gente teve foram todas, a gente teve explicação dos chefes e era isso, era só isso né, não tinha uma ficha técnica, tinha uma receita anotada, nada, a gente tinha que pegar a informação dada e executar. Cara, isso é num nível de dificuldade absurdo, acho que só quem trabalha em cozinha entende, porque é, a gente quando vai, por exemplo, testar uma receita, fazer uma receita, a gente geralmente anota primeiro a ideia, escreve, desenvolve, testa, né? Tem um processo até chegar no produto final. Até mesmo quando é reprodução, quando você pega o prato de alguém e a pessoa fala assim, ó, esse prato aqui, esse prato aqui que a gente vai fazer. Ele traz uma ficha técnica, anotadinha, pra gente seguir um passo a passo, mostra pra gente como é que faz, e é diferente. Ali não, era a Vera mesmo, ó, é isso aqui, dá teu jeito. Então, essa parte foi assim, o grau de dificuldade dessa temporada realmente mostrou que os profissionais que estavam nessa temporada estavam num nível, né, um nível assim bem elevado, porque a gente não teve uma facilidade, foi tudo assim muito desafiador o tempo inteiro, foi incrível. É isso que você falou de reprodução, que realmente é tudo na base do eu acho que eu vi isso e eu acho que eu vi isso no prato, né? Então é na É base do que isso aí. você no 100%. E realmente, quando vocês tiveram trajetórias, tipo, teve você e Diego ganhando provas no começo, teve a Thalita e a Nanda que deram uma crescente bem grande, né? Teve o Enzo que foi crescendo na reta final, ou seja, tava todo mundo em algum momento ali ganhando prova, e chega uma hora que a gente sabe, tipo, todo mundo vai ganhar prova no decorrer da temporada, mas só um vai ganhar. Né? Não tinha como chegar. Ele foi até brincando. Se quisessem fazer 4, 3 na final, podia ter jogado os 4 e vocês 3 na final, tranquilo, mas realmente foi uma temporada bem difícil, com um nível altíssimo. E é bom que se tiver um Masterchef Profissionais 5 ano que vem, é bom que já vai com uma expectativa lá em cima, né? Que vocês deixaram nivelado por Exato. cima. Então a gente vai exigir A mais. Nesse gente, podcast aqui a gente vai estar reclamando se não for tão bom, gente. Não se preocupe, que a gente vai reclamar se não for bem. Mas se for bom, a gente também vai exaltar. Né? Então, mas foi uma temporada muito boa de acompanhar. E o Wilson, sem dúvida, Wilson, você marcou a temporada no Grandes Nomes, porque o público te adorou, viu? A gente viu muitos comentários positivos seu também. Você ó, que estava bom. agradando todo mundo. Mas foi bem interessante acompanhar sua jornada. E curioso, um fato curioso, quando a gente faz as escolhas do destaque da semana, né? Que você ganhou alguns também aqui no podcast, a gente cada um escolhe de forma diferente. E os destaques da semana, da primeira semana, foi você, Diego e Thalita. E foram os semifinalistas da temporada, né? Foram o top 3.
E a gente não tem acesso a spoiler, a gente não sabe do quem chega na final, quem nada. Isso na Band não vaza, afinal. Então foi curioso quando eu fui ver a trajetória de vocês e ver que a gente tinha escolhido como destaque da semana. Acabou coincidindo de serem os 3 que foram pra semifinal. Mas o Wilson realmente foi uma participação muito grande e muito boa, viu? Então se orgulhe mesmo da sua trajetória no MasterChef, porque a gente vai ficar usando o Wilson como parâmetro também algumas vezes. Mas olha, o Wilson naquela semana usou chocolate quando ninguém imaginava que ele usaria chocolate. Naquele prato que a Laura adora falar, citar isso, a Laura que vem aqui no podcast também, quando você usa o chocolate na prova. Então, Wilson realmente tá de parabéns. Obrigado, cara, obrigado. Foi uma experiência incrível e o carinho das pessoas para mim tem sido o mais diferencial de todos, sabe? Como as pessoas, né, Pô, a única maneira que eu tenho para dizer isso é como as pessoas me receberam na vida deles, na família, nas famílias. Eu me sinto com a família estendida agora, sabe? É bem recompensador. É. E, gente, vão seguir o Wilson nas redes sociais dele, tanto no Twitter como no Instagram, que tem conteúdo lá, vai ter posts lá. Já viu o Wilson fazendo os posts dele, vão dar like, vão dar coraçãozinho, vão comentar. Gente, nada de hate, como ele falou, é pra dar amor no Instagram do povo do que você gosta. Vai dar. E é isso. Wilson, eu quero agradecer muito sua participação aqui no podcast. Agradecer você, a Marina e a Endemol por fazer a entrevista acontecer. Muito obrigado mesmo, Wilson. Eu quero você aqui mais vezes futuramente, hein? Até para comentar a temporada amadora. Eu quero o chefe profissional apontando o dedo na cara de amador, dizendo que no prato não foi bem feito. Pode contar comigo. Eu tô muito animado agora pelo MasterChef Mais. Já tô vendo todos os teasers. Tô animadíssimo e tô doido pra ver. Se quiser me chamar, pode chamar que eu tô à disposição. Então vem aí, gente. O MasterChef Mais, por sinal, gente, é na terça-feira agora. Você está ouvindo esse Como podcast é? na terça. Você ouve esse podcast antes do programa e bota na Band, porque 15 para as 11 tem o MasterChef Mais e vou estar eu aqui comentando com a Isa, com a Laura. Então vai ser uma temporada bem legal, porque é uma temporada inédita, né? A gente conhece amadores, conhece os profissionais, mas o MasterChef Mais é a primeira temporada aqui no Brasil. Então as expectativas estão lá em cima. Mais uma vez, Wilson, muito obrigado. Sinta-se em casa. Como ele gosta de falar, sinta-se no nosso mezanino do podcast, para subir aqui à vontade. É um mezanino que a gente não julga quando o participante está aqui, mas quando o participante sai, gente, a gente julga os pratos semanalmente, como se a gente estivesse provando aqueles pratos, no olhar. Mas é isso. Que legal. Quem quiser mandar sugestão de tema pra gente é extrapodcast@gmail.com. Pode mandar sugestão de tema relacionada a qualquer reality show. Voltem alguns episódios aí, gente, que semana passada tava a Marília aqui também, que é bem legal, ela mostrando a trajetória dela, que é de Pernambuco, foi para Portugal e veio pro MasterChef Profissionais. Também tem o Thiago, comentou numa das semanas com a gente. E no episódio mais recente, da sexta-feira, a gente comentou a Corrida das Blogueiras, a estreia da 4ª temporada. Então é isso, muito obrigado a quem nos ouviu até aqui. Nos vemos quinta-feira comentando MasterChef Mais. Tchau. Obrigado, cara. Prazer estar aí.